Olá pessoal, hoje eu vou fazer o vídeo explicando a atividade 7 da página 73, que finaliza na página 74. Essa atividade vem explicando sobre medidas de comprimento. Então nós já vimos em outras situações vários tipos de medida. Medidas por centímetros, usando régua, metros, trenas. Já vimos medidas de palmos, dedos, e hoje a gente vai ver um pouquinho disso na prática. Aí começa assim, ó, realizando medições. Hoje, certamente, você já vivenciou várias situações envolvendo medidas, e em algumas nem percebeu que estava medindo. Você está medindo quando decide a quantidade de leite que vai misturar com o café, ou quando estima quanto tempo será necessário para ler um livro. Ah, sabe aquela comida que você adora? Pode ter certeza que o cozinheiro ou a cozinheira realizou várias medições, muitas medições. Então, assim como nessas situações, uma pessoa quando está dirigindo, nós quando estamos andando, a gente sempre mede. A gente sabe a hora de parar, os passos, quando vai correr, a intensidade dessa corrida. Tudo isso são formas de medir. Aqui nós vamos praticar, tem um exemplo que fala assim: 3 grupos de alunos de uma classe estão montando 3 maquetes sobre placas de isopor que têm a mesma medida. Precisarão de papel para forrá-las por completo. Cada representante do grupo mediu a placa e anotou as medidas para solicitar à secretaria da escola as folhas necessárias. Agora observe como cada um anotou. Então, primeiro, ele fez da seguinte forma: o tamanho do papel que preciso é 9 palmos de lado e 6 palmos e 2 dedos do outro. O outro grupo fez assim: Dona Selma, preciso de um papel com a medida, um lado 8 e outro 5 palmos. Já o terceiro disse assim: Dona Selma, preciso de um papel craft com 1 metro por 1,5 metro. Então aqui a gente viu que cada um mediu da sua forma e chegou lá para a secretária e pediu com as medidas dele. A questão é assim, ó, na página 74. Letra A. Se as placas de isopor são do mesmo tamanho, como foi possível aparecer 3 medidas tão diferentes? Então a gente viu que são medidas diferentes, porque apesar de a placa ser do mesmo tamanho, o método de medidas foi utilizado de forma diferente. Então cada um utilizou unidades de medidas diferentes. Por isso que foi possível 3 medidas diferentes aí numa mesma placa, no mesmo tamanho. Já a letra B pergunta: qual vai ser mais útil e por quê? Então vamos analisar cada uma. Quando a gente pensa lá na primeira, esses alunos mediram entre palmos e dedos. Então, será que o palmo da criança que mediu vai ser do mesmo tamanho do palmo da secretária que vai separar esse material? Será que os 2 dedos que ele colocou são do mesmo tamanho do dedo dessa secretária? Pouco provável, né? Em vista que geralmente os alunos são menores. Já o segundo também pediu por palmos. Provavelmente o palmo dele tem medidas diferentes. Até entre os alunos tem, né? Um aluno tem um palmo de um tamanho diferente de outro aluno da mesma série. Então, a mesma idade, mas tem palmos de tamanhos diferentes. Já o terceiro, que mediu em centímetros, colocou ali 1 metro por 1,5 metro, então com certeza o centímetro dele vai bater com o centímetro dessa pessoa que vai separar o material. Então, qual vai ser a medida mais útil? Aquela que corresponde aos centímetros, né, aos metros. Então, a terceira, ela é mais apropriada, porque não importa quem estiver medindo, vai ser a mesma coisa. E embaixo, para finalizar, tem: você já deve ter percebido que é importante estabelecer um padrão para medir objetos, terrenos ou diferentes espaços.
Casos como estes eram comuns na antiguidade. As pessoas usavam partes do seu corpo para poder medir diferentes objetos, terrenos, entre outras coisas. Para vender um terreno, uma pessoa com baixa estatura usava o tamanho do passo, enquanto outra com estatura muito alta usava outra medida. A confusão estava armada. Qual medida considerar? Essa confusão permaneceu até 1793, quando cientistas que participaram da Revolução Francesa anunciaram a criação do sistema métrico decimal. E o Brasil adotou oficialmente esse sistema em 1862. Essa informação tem como fonte a adaptação São Paulo 2011. Então aqui a gente viu que eu havia falado um pouco acima, né? Então cada pessoa tem um tamanho, né? Até mesmo da mesma idade, são tamanhos diferentes. Então por isso causava muitas confusões. Então provavelmente esse aluno que pediu por palmos e dedos, talvez recebessem um material de folhas em tamanho insuficiente ou superior ao que ele precisasse. Assim como o segundo aluno também. Já o terceiro ia receber exatamente o que ele pediu. Assim como antigamente, né? Cada um para vender, para determinar tamanho de alguma coisa, usava o seu próprio corpo, mas cada pessoa tem uma estatura diferente, né? Então, espero ter ajudado vocês. O meu próximo vídeo vai ser da atividade 8. Logo mais eu vou postar. Um beijo, bons estudos a todos.